Alvíceras. Êxodo frente verso, capítulo 7, pela Bíblia Almeida Recebida, de 2011. E o comentário de Barnes. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. 7. Tinha Moisés 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. 8. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão. 9. Quando o Faraó vos disser: apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, para que se torne em serpente. 10. Então Moisés e Arão foram ter com o Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. 11. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. 12. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. 13. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 14. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar ir o povo. 15. Vai ter com Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, por-te-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. 18. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. 20. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. 21. De modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim
se passaram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Aí, assim acaba o capítulo 7º. O capítulo 8º vai dar sequência, né, com o conectivo então. Então disse o Senhor a Moisés e tal. Assim como também o capítulo 7º começou de maneira similar, né? Capítulo 7º também. Então disse o Senhor. Então é uma característica aqui deste fragmento, né? Capítulo 6º, capítulo 7º, capítulo 8º, começar com então disse o Senhor a Moisés. Ou então disse Moisés ao Senhor. Enfim, isso são isto, né, é um sinal, é uma evidência bacorejada pelo texto, dizendo para você, olha, aqui tem a mão de um mesmo autor. Ou seja, a mesma pessoa que escreveu o capítulo 6º foi a mesma que escreveu o 7º, o 8º e etc. Então, são evidências como esta, evidências textuais, que o crítico textual, o exegeta, procura para afirmar certas coisas. E eu afirmo para você que esta característica, né, esta expressão, então disse o Senhor a Moisés, então disse Moisés ao Senhor, começando todos os capítulos, alguns desses capítulos, é uma evidência, uma prova, pelo menos uma evidência, de que estamos diante de textos, de capítulos escritos por um mesmo autor, tá? É o mesmo autor que escreveu estas passagens. Não quer dizer que esse autor escreveu todos os capítulos do Êxodo, né? Aí você tem que se municiar de mais argumentos para confirmar ou não esta hipótese. Já confirmamos já várias vezes. É bom que se lembre que Moisés é que não é essa pessoa. Moisés não escreveu certamente todo o Pentateuco, nem sequer todo o Gênesis ou todo o Êxodo, ou qualquer um desses 5 livros por inteiro. Moisés escreveu apenas algumas passagens, já falamos sobre isso. Mas aí voltando aqui para o capítulo 7º, o que temos aqui? Conforme Barnes. Mas antes de entrar em Barnes, eu já quero eu mesmo já fazer alguns comentários de minha parte. Perceba que o capítulo 7º começa com o Senhor respondendo a Moisés, o que nos lembra do que aconteceu no capítulo anterior, onde é Moisés que procura falar com Deus. Então, no capítulo 6º, Moisés fala com Deus. No capítulo 7º, Deus fala com Moisés. É claro que existem turnos para um e para outro. É uma conversa, não é um monólogo. Mas, digamos que, majoritariamente, no 7º é Deus que fala. E Moisés, no 6º, vai falar mais. Tá? Agora, no 7º, é mais o Senhor, a Yahvé, falando aí para Moisés. No caso, a versão Almeida recebida vai usar a expressão, o nome, né, o apodo Senhor. Tá? Outras, como Jerusalém, vai usar Yahvé e assim por diante. Bom, então, o Senhor está falando, né, com Moisés, respondendo. Respondendo ao quê? Respondendo às queixas, às murmúrias, às reclamações de Moisés feitas no capítulo anterior. Moisés, para que você lembre, tinha sofrido uma pressão danada do povo. Por quê? Porque Moisés foi lá falar para o faraó, pedir pela primeira vez que libertasse o povo para ir até o deserto, fazer um sacrifício e em 3 dias, ou aliás, em 6 dias, voltaria, né? E, obviamente, que o faraó não vai deixar, não deixou, não deu a mínima para o que Moisés falou, muito pelo contrário, ficou revoltadíssimo e mandou ainda castigar mais ainda, aumentar ainda mais a jornada de trabalho, né? Deixar o trabalho dos hebreus ainda mais escorchante. Então, os hebreus, claro que não gostaram, não entenderam, não tiveram a sagacidade, a espiritualidade para se colocarem ao lado de Moisés, para fortificar o psicológico de Moisés, para dar um amparo psicológico a Moisés. Muito pelo contrário, eles vão ser aqueles que também vão reclamar com Moisés. Então o faraó humilha Moisés, o povo fica com ainda mais trabalho
e não aguenta a pressão, vai e descarrega também em cima de Moisés, né? Mas Moisés e Arão, claro, sempre do lado dele, e no final nem Moisés nem Arão aguentam, e o Moisés vai falar com Deus reclamando e dizendo por que aquilo estava acontecendo, e aquela coisa toda, pedindo para, como se diz aí, né? Pedindo arrego. Mas, claro que Moisés também estava fraco ali, a sua fé estava abaladíssima, estava muito fraco na fé, porque ele já sabia que ia acontecer aquilo, Deus já havia dito a ele que aquilo tudo aconteceria, e até ali, tudo que estava acontecendo tintim por tintim, conforme Deus dissera a Moisés que aconteceria. Aí então, Yahvé, de maneira piedosa, vem agora no capítulo 7 responder, fortificar, né, enrijecer o brio de Moisés. Aí Yahvé vai dizer o que? Olha, eis que te tenho posto como Deus a Faraó. Então veja, a resposta de Deus para Moisés já começa assim, olha, enaltecendo Moisés. Moisés está lá cabisbaixo, né? Está lá sorumbático, reclamante, murmurante, e Deus, com muita paciência, poderia dar um esporro nele, mas não, Deus chega lá e fala, olha, calma, né? Eis que te tenho posto como Deus a Faraó. Ou seja, você é meu representante direto, é minha imagem e semelhança perante Faraó, né? E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ou seja, quem tem profeta? Um Deus tem profeta. Então, quando ele diz para Moisés que Arão vai ser profeta dele, é porque realmente ele está confirmando, olha, você vai ser como que um Deus perante Faraó. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Ele já tinha dito isso antes. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. Ele já tinha dito isso a ele antes, nenhuma novidade. Que deixe os filhos de Israel da sua terra. Aqui é a diferença. Até então, quem foi falar pela primeira vez? Até aqui, a única vez que houve uma conversa entre Moisés e o Faraó, e Moisés pedira a Faraó a libertação do seu povo. Foi Moisés que falou com o Faraó, né? Agora a estratégia muda. Deus fala para mudar. Agora inverte. Você vai ficar caladinho, tá? E Arão é que vai falar com o Faraó. O profeta é aquele que fala, que professa. A partir daqui, quem vai falar, quem vai professar, quem vai enviar a mensagem, é isso que faz um profeta, vai ser Arão. E por isso que Deus, no versículo 1, fala que Arão vai ser para você como um profeta. E você vai ser perante o Faraó como um Deus. O Deus é aquele que fica na posição, né, de inamobilidade, no sentido de estar no maior degrau da escada e não ter mais para onde ir. Então você para no último degrau e fica parado. Não tem movimento para cima mais. Deus é aquele que está absoluto, né? Ou seja, num lugar inatingível, num lugar distante, num lugar onde você está ali como um ponto no meio de uma folha, né? É a referência para o espaço ao redor. Então desperta a atenção pela altivez da postura, né? Então Moisés vai ser como um Deus para Faraó. Então Moisés vai ficar ali quieto, sisudo, né? Sério. E quem vai falar por ele vai ser quem? Vai ser Arão. Como também acontecia com os reis, como o próprio Faraó, né? Era muito comum você ter, digamos assim, representantes, relações públicas, porta-vozes, né? Que falam ou falavam pelo monarca. E o monarca ficava quieto ali, para até manter a distância da nobreza, né, em relação a quem não é nobre, os interlocutores, portanto. Então, essa é a mudança na estratégia. A partir de agora, Arão é que vai falar. E beleza, então essa foi a ordem. No versículo 3, eu, porém, endurecerei o... Preste bem atenção nisso aqui. Ele está repetindo que ele já falou isso em outro capítulo anterior, no capítulo anterior. Eu, porém, foi até no capítulo 4 ou 3, já tem alguns capítulos atrás.
Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, quem vai endurecer o coração de Faraó? Yahvé. Ele já tinha afirmado isso antes. Aqui ele reafirma: eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu estou destacando isso por quê? Porque já já você vai ver como que ele vai fazer isso. E você vai se surpreender, e eu garanto que ninguém te contou da forma como eu vou te contar aqui. Aí beleza, então Deus vai endurecer o coração de Faraó. Aí vem no versículo 4, Deus falando: mas Faraó não vos ouvirá. Por que que Faraó não ouvirá Arão e nem Moisés? Porque, como ele já disse no versículo anterior, ele vai endurecer o coração de Faraó. Então, para quê? Para que Faraó não ouça Moisés e Arão. Ah, mas é contraditório? É claro que é contraditório. É um paradoxo? É claro que é um paradoxo. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que o Faraó não ouça a mensagem do próprio Deus enviada via Arão e Moisés. É um paradoxo? É claro que é um paradoxo. Mas já expliquei isso várias vezes nos vídeos anteriores. Deus aqui ainda está naquela fase de uma deidade enoteísta, de uma deidade que existe perante outras, e não da única deidade que existe, é diferente, isso é monoteísmo. Enoteísmo é uma deidade que existe perante outras, que também existem. E é também uma fase de migração do politeísmo para o monoteísmo, onde ainda se crê que de Deus vinha o bem, mas também vinha o mal. Então, não é incoerente para a cabeça do escritor aqui colocar frases, textos, diálogos, né, palavras na boca dessa personagem divina que para nós até podem parecer contraditórias, mas lá naquela época não eram contraditórias, porque era muito comum o Deus fazer o que ele queria fazer e está acabado. Era a soberania dele, ele podia dificultar o seu próprio trabalho, porque ele não se exigia coerência total como se exige hoje na teologia moderna. Não havia teologia, né? Bom, aí beleza. Aí continua. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito. Então, ele está prometendo que vai trazer castigos para o Egito. Castigos que se tornarão necessários, que acontecerão, porque o próprio Deus vai dificultar a saída que ele deseja do seu povo do Egito. Então é uma contradição da contradição. Mas é assim mesmo, tá ok? Tinha Moisés 80 anos, eram 83 e tal, muito bem. Aí vem 7. Não, 8. Falou, pois, ao Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre. E como é que ele sabe que faraó vai dizer exatamente isso? Porque ele, Deus, Yahvé, vai fazer faraó falar isso. Tenha em mente que faraó aqui é um boneco de ventríloco na mão de Yahvé. Ele faz e fala tudo o que Yahvé quer e só o que Yahvé deixa. Então, se Yahvé disse para Moisés e Arão que faraó vai falar, vai pedir um milagre, é porque ele vai pedir um milagre. Aí qual é o milagre que Deus fala para Moisés e Arão apresentarem? Toma a vara, fala para Arão, toma a vara, lança diante do faraó para que ela se torne serpente. Então é a repetição daquele milagre operado antes perante o povo, para que o povo também acreditasse. Mas só que a diferença é que na primeira vez que aconteceu, Moisés é que pegou a vara dele e jogou no chão, e a vara dele se tornou uma serpente perante os demais do povo. Agora é diferente, agora é Arão que vai jogar a vara, e essa vara vai se tornar serpente. Só que aqui o faraó vai chamar os magos, né, que ele tem, Jabes e Jambes, né? Jambes. E aí eles vão também, através de técnicas de mágica e, enfim,
ilusionismo, sei lá o que, eles vão também jogar varas que vão se transformar em serpentes, e só que a diferença é que a vara de Arão, segundo o versículo 12, tragou, comeu, portanto, as varas dos magos. Aí o que acontece? Era para ali, naquele momento, Faraó ficar totalmente estupefato e acreditar. Só que vem o versículo 13 e afirma: endureceu-se, porém, o coração de Faraó. Aí, de novo, eu relembro: quem é que disse que o coração de Faraó seria endurecido? Yahvé. Quem que está endurecendo o coração de Faraó aqui, segundo o próprio Yahvé? Ele mesmo, Yahvé. Então, quem endurece o coração de Faraó é Yahvé. Então, no versículo 13, é como se eu estivesse dizendo: então Yahvé endureceu o coração de Faraó. Tá? E ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração do Faraó. Ele recusa deixar ir o povo. Claro, porque quem obstinou o coração de Faraó foi o próprio Yahvé. Vai ter com o Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas. Por que vai sair às águas? Ele já sabe disso. Porque Deus vai fazer com que o Faraó saia às águas como se fosse um boneco de ventríloco. Porteais à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes, enfim, os peixes vão morrer, como a gente já viu, e vai ficar uma nojeira total, um futum desgraçado, aquele fedor, né? E aí as pessoas não vão conseguir tomar aquela água, os peixes vão morrer, e enfim, não vai dar para tomar nem banho, todo mundo vai feder, vai ser uma terra de mal cheirosa, o lago, os mares mal cheirosos, e até as metretas, né, os jarros de água também, com água dentro, né, que acumulam água, caixas d'água, sei lá, cisternas, tudo onde tiver água, né, a água vinha de lá, né, desses lagos, desse rio, né, no caso o rio Nilo, principal deles. Então, como todas essas fontes de água vão se tornar em sangue, então todas as águas contidas em todos os recipientes, né, vão também se tornar em sangue, vão conter sangue. Então é aquela coisa horrorosa. Beleza. Aí vem. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio. Parará, aí vem 21. De modo que os peixes que estavam no rio morreram. Já falei. Mas o mesmo fizeram também os magos. Ou seja, os magos também conseguiram, através de artifícios, transformar água em sangue. E aí o coração de Faraó novamente se endurece. Quem está endurecendo o coração de Faraó? Yahvé. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Bom, aí mais um comentário. Veja, o coração de Faraó se endurece, porque os magos fazem a mesma coisa que Arão e Moisés fazem. Então Arão e Moisés vão lá, jogam a vara vira serpente. Eles conseguem fazer a mesma coisa com a vara deles. Moisés e Arão vão lá, tocam nas águas, vira sangue, né? Elas viram sangue. Os magos também fazem a mesma coisa. Então o próprio Yahvé está usando os magos, né, do faraó, capacitando os magos do faraó a fazerem aquilo ali. A dúvida é se eles estão conseguindo fazer aquilo ali através de artifícios técnicos, de ilusionismo, ou pela mesma fonte miraculosa que está no feito de Arão e Moisés, da vara e da transformação em sangue. Ou seja, da força, do poder do próprio Deus. Porque não é parar para pensar, transformar água em sangue. Não uma gota d'água, não um copo d'água, a água toda.
né, do lago, do gigantesco rio Nilo, provavelmente é o rio de que se trata aqui, né? Não é fácil fazer isso, né? E a Bíblia não diz que eles pintaram, tingiram, né, a água de vermelho, jogando lá uma substância, uma tinta. Não. A Bíblia diz que eles transformam a água em sangue. A Bíblia diz que não é que eles jogaram a vara de madeira e com a carinha de cobra, né? Como se alguém tivesse esculpido uma cobra na vara. Não, a Bíblia diz que a vara deles também se transforma em serpente. Isso é milagre também. Então não foi só o milagre a partir de Moisés, feito a partir de Arão e Moisés. Há também um milagre, ou seja, uma coisa impossível de acontecer que passa a acontecer, né? É isso que é o milagre, sendo operado via magos do faraó. E aí alguém pode pensar, poxa, então Satanás, a pessoa já associa a Satanás, nem tem Satanás aqui. Na história não entrou Satanás aqui, tá? Aqui no Êxodo não tem Satanás. Essa é outra figura, outra personagem, está em outros livros. Aqui não. E mas a pessoa pensa, então Satanás também operou milagre? Mas Satanás não pode operar milagre? Então, então eles fizeram técnicas de mágica, como os mágicos da modernidade. Não, pode ter sido isso até, mas eu acredito que provavelmente, como era o próprio Deus que estava endurecendo o coração de Faraó, ou seja, que estava por trás de tudo o que estava acontecendo, gerindo todas as coisas, né, organizando tudo, e que dizia até com exatidão total, olha, amanhã ele vai tomar banho lá no rio, você vai lá e joga e bota a vara na água para virar sangue. Olha, Moisés, amanhã ele vai dizer que vai pedir que vocês apresentem uma prova, um milagre, então você vai jogar a vara no chão, isso aqui. Quer dizer, ele estava controlando até o que o próprio faraó vai dizer, vai achar, vai fazer, a hora que vai fazer. Quer dizer, então todas as coisas que estavam acontecendo ali, né, estavam acontecendo conforme a vontade de Deus e segundo a própria determinação de Deus. Então não é impossível, não é incoerente acreditarmos que, inclusive, os milagres que os magos estavam operando eram de fato milagres, assim como também na mesma miraculosidade, digamos assim, dos milagres feitos em contraparte pelo Moisés e pelo Arão. Então, tudo isso para dizer para vocês que Deus aqui está usando para fazer milagres Moisés e Arão, mas também está usando na mesma medida os magos do faraó e o próprio faraó. Aí se passaram 7 dias, né? E aí acaba o capítulo 7. Bom, aí tem os comentários, né? Tem os comentários. Agora a gente pode ler direto os comentários de Barnes. Já fizemos os nossos aqui, né? Versículo 1. Com este capítulo começa a série de milagres realizados no Egito. Eles são progressivos. O primeiro milagre é realizado para credenciar a missão dos irmãos. É simplesmente credencial e não é acompanhado por qualquer imposição. Em seguida, vem sinais que mostram que os poderes da natureza estão sujeitos à vontade de Javé, cada praga trazendo graves consequências aos egípcios, mas sem infligir perdas ou sofrimentos severos. Então, em rápida sucessão, vêm pragas ruinosas e devastadoras, murraim, furúnculos, granizo e relâmpagos, gafanhotos, escuridão e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada uma das imposições tem uma conexão demonstrável com os costumes e fenômenos egípcios. Cada uma visa diretamente alguma superstição egípcia. Todas são maravilhosas, não em sua maioria como reversão, mas como desenvolvimento de forças inerentes à natureza e direcioná-las para um fim específico.
Os efeitos correspondem a essas características. Os primeiros milagres são negligenciados. As pragas seguintes primeiro alarmam e por um tempo subjugam o rei, que não cede até que seu primogênito seja ferido. Mesmo esse golpe o torna capaz de um último esforço que completa sua ruína e a libertação dos israelitas. Eu te fiz um Deus, ou te designei um Deus. Veja a referência à margem. Moisés manterá esta relação especial com Faraó, de modo que Deus se dirigirá a ele por meio de um profeta, isto é, por alguém designado para falar em seu nome. A passagem é importante por ilustrar a característica primária e essencial de um profeta. Ele é o declarador da vontade e do propósito de Deus. Êxodo 7:3. Maravilhas. Palavra usada apenas para presságios realizados para provar uma interposição divina. Eram as credenciais dos mensageiros de Deus. Aí não há comentários sobre os versículos 4 a 8. Vai direto para o versículo 9. Tua vara. Aparentemente, a vara descrita anteriormente em Êxodo 4:2, que Moisés, nesta ocasião, dá a Arão como seu representante. Não concordo com esse comentário. Por que que é a vara? É aquela coisa do protestante, do bibliocêntrico, né? Daquele camarada que inventa, faz exegese, né? Que não é exegese. Ele acrescenta o que ele quer que seja, a imaginação dele, o que ele gostaria que fosse, né? Ele quer entronizar praticamente ali a figura de Moisés, ele quer centralizar, né, as ações em Moisés em detrimento da importância de Arão. É uma tendência que existe em certos teólogos. Só que é forçação de barra. Por que que o cajado, né, a vara de Arão, na opinião de Barnes, é aquela que Moisés usou em 4:2 e emprestou? Olha só, ele fala que Moisés emprestou para Arão. Ah, mas ele pode ter emprestado? Sim, ele pode ter emprestado. Ele pode ter também não emprestado e Arão tem a vara dele, porque será que só Moisés tinha vara? Os pastores, em geral, usavam vara, sempre. Até o próprio, na época de Jesus, ainda era assim. E muito depois dele também. Né? Então, Moisés, com certeza, não era o único que tinha vara ali. Arão, perfeitamente, também poderia ter uma vara. Então, daí o cara, para poder forçar a interpretação que ele quer, ele vai lá e afirma, não, é a mesma vara de Moisés, é que Moisés emprestou aquela vara, né, que virou serpente lá em 4:2, ele empresta para Arão para que ela também vire serpente. Quer dizer, sem necessidade, uma forçação de barra. Uma serpente. Uma palavra diferente daquela em Êxodo 4:3. Aqui um termo mais geral, tanim, é empregado, o qual em outras passagens inclui todos os monstros marinhos ou fluviais, e é mais especialmente aplicado ao crocodilo como símbolo do Egito. Ocorre no ritual egípcio, quase na mesma forma, tanem, como um sinônimo da serpente monstruosa que representa o princípio do antagonismo, a luz e a vida. Então, a vara que vira serpente traz também para Faraó e para os egípcios, traz também essa simbologia do deus Tanem, do deus crocodilo, né? No caso aqui, que é visto também como serpente monstruosa, segundo o Barnes. Então, todos os milagres que acontecem, que são feitos, né, por Deus através de Moisés e Arão, remetem a deuses do Egito. Né? Então, cada uma das pragas vai remeter a um deus, né? Humilhando cada um deles, portanto. Né? A vara que se transforma num ser que lembra o deus Tanem, né? Como acabei de mencionar. As águas que viram sangue também remetem, porque o rio Nilo era visto como um deus, o rio, nele mesmo.
E aí quando ele se transforma em sangue, ele sangra, ele é ferido, ferido pela vara, né, de Arão e de Moisés. Então tudo tem uma simbologia para humilhar a Faraó e humilhar os deuses deles também. Muito bem. Vamos continuar. Versículo 11. 3 nomes para os magos do Egito são dados neste versículo. Os sábios são homens que conhecem artes ocultas. Os feiticeiros são aqueles que murmuram fórmulas mágicas, especialmente ao afugentar crocodilos, cobras, áspides, etc. Era natural que o faraó tivesse mandado chamar tais pessoas. Os magos são os portadores de varas sagradas, escribas e intérpretes de escritos hieroglíficos. Portanto, feiticeiros, sábios e magos. Livros contendo fórmulas mágicas pertenciam exclusivamente ao rei. Ninguém tinha permissão para consultá-los, exceto os sacerdotes e os sábios, que formavam um conselho ou colégio e eram chamados pelo faraó em todas as ocasiões de dificuldade. Os nomes dos dois principais magos, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, são preservados, sabe por quem? Pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,8. E como que o apóstolo Paulo sabia disso, se os nomes Janes e Jambres não estão no Antigo Testamento? Porque Paulo, ele era rabino. Paulo, ele não leu só o Antigo Testamento, que nem tinha esse nome ainda. Ele leu tantos outros livros e pergaminhos e papiros da época, da mesma época do Antigo Testamento, mas que não foram canonizados. E muitos até dos quais, né, nós não dispomos, né, e não existem mais. Mas Paulo os leu, né? E afora aí a sabedoria, o conhecimento popular passado do pai para filho, que também era muito comum e que Paulo recebeu dos antepassados dele, mas não chegou até nós, né? Alguma coisa chegou, mas muita coisa não chegou. É por isso que Paulo, em 2 Timóteo 3,8, vai afirmar os nomes desses dois magos, Janes e Jambres. Encantamentos. A expressão original sugere uma aparência enganosa, uma ilusão, um truque de malabarista, não uma demonstração real de poder mágico. O faraó pode ou não ter acreditado em uma transformação real, mas em ambos os casos ele naturalmente consideraria que se o sinal realizado por Arão diferiria ou diferia daquele dos mágicos, era apenas uma diferença de grau, implicando meramente superioridade e uma arte comum. O milagre que se seguiu, a Êxodo 7,12, foi suficiente para convencê-lo caso ele estivesse aberto à convicção. Foi um milagre que demonstrou a verdade e o poder de Javé em contraste com os de outros. Vamos continuando. Êxodo 7,13. E ele endureceu, o coração de Faraó endureceu. Êxodo 7,15. Ele sai para as águas. O Nilo era adorado sob vários nomes e símbolos, especialmente em Mênfis, como Rapi, ou seja, Apis, o touro sagrado, ou representação viva de Osíris, de quem o rio era considerado a personificação ou manifestação. Se, como é provável, o rei fosse oferecer suas devoções, o milagre teria força e adequação especiais. E aqui é importante, né? Provavelmente o rei, o faraó, estava se banhando, e não apenas se banhando naquela manhã, estava também fazendo seus sacrifícios matutinos ao deus rio, né? Que também era a representação do Osíris, né? Como vimos aqui, a Apis e tudo mais. Então, era ali uma liturgia, era ali também um momento de adoração a um deus. E naquele momento chega o profeta, chega Moisés, chega ali Arão, bota a vara naquela água e faz sangrar aquela água, é uma blasfêmia, assim, para o faraó ali, para o egípcio, aquilo ali é um absurdo, é um disparate, é horroroso, né? É uma humilhação tremenda.
Era também a época da cheia anual, por volta de meados de junho, e a elevação diária das águas era registrada com precisão sob a supervisão pessoal do rei. Em inscrições antigas, o nilômetro é o símbolo de estabilidade e cuidado providencial. Nilômetro porque remete ao Nilo, né? Ao rio Nilo. Aí vem o versículo 17. Transformado em sangue. Este milagre teria certa semelhança com fenômenos naturais e, portanto, seria algo que o faraó poderia ver com espanto e consternação, mas sem completa convicção. É bem sabido que antes da enchente, a água do Nilo é verde e imprópria para o consumo. Por volta de 25 de junho, torna-se límpida, depois amarela e gradualmente avermelhada como o ocre, um efeito devido à presença de criptógamas e infusórios microscópicos. O caráter sobrenatural da visitação foi testado pela súbita mudança, por sua conexão imediata com as palavras e atos de Moisés e por seus efeitos. Matou os peixes e tornou a água imprópria para consumo, né? Nenhum dos quais resulta após a descoloração anual. Ou seja, para aqueles que eventualmente poderiam afirmar, né? Não, a água do rio Nilo ela já fica vermelha todo ano, ali meados de junho, por conta da presença, né, de algas, isso não sei o que e tal, mas é uma transformação de cor lenta e gradual ao longo de semanas e nenhum peixe morre por conta disso. Então, não tem nada a ver com o que é relatado aqui. Tá? Aqui é um milagre. Esse fenômeno é um fenômeno natural, que a água muda de cor e tudo mais. Agora, aqui em Êxodo é um milagre que acontece. Muito bem. 18. Detestarás. A água do Nilo sempre foi considerada pelos egípcios como uma bênção única em sua terra. É a única água pura e insalubre em seu país, já que a água de poços e cisternas é impura, enquanto a água de chuva raramente cai e as fontes são extremamente raras. 19. Os riachos referem-se aos braços naturais do Nilo, no Baixo Egito. A palavra rios deveria ser, na verdade, canais. Eram de grande extensão, correndo paralelos ao Nilo e comunicando-se com ele por comportas, que se abriam na enchente e fechavam na descida da inundação. A palavra traduzida como lagos refere-se a fontes naturais, ou, mais provavelmente, a cisternas ou tanques encontrados em todas as cidades e vilas. As piscinas, literalmente reuniões ou reunião de águas, eram os reservatórios sempre grandes e alguns de enorme extensão, contendo água suficiente para irrigar o país na estação seca. Em recipientes de madeira. A água do Nilo é mantida em recipientes e purificada para uso por filtragem e por certos ingredientes, como a pasta de amêndoas, e ficavam em recipientes, em vasos, né, de madeira. 21. Os peixes. Os egípcios subsistiam em grande parte dos peixes do Nilo, embora os peixes de água salgada fossem considerados impuros. A mortalidade entre os peixes era uma praga muito temida. E o último versículo, né? 7 dias. Este período marca a duração da peste. A descoloração natural da água do Nilo geralmente dura muito mais, cerca de 20 dias. Bom, então esse foi o capítulo 7º de Êxodo, né? Começamos agora a estudar o capítulo 7º, achei muito interessante, e hoje vimos aí os comentários de Barnes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.